Bora mergulhar de cabeça na história de um dos impérios mais temidos e fascinantes que o mundo já viu. É uma saga de caos, de conquista e de um legado, olha, tão surpreendente que mudou o curso da história para sempre. Essa é a grande questão, não é? Como é que um povo nômade, lá das estepes da Ásia Central, conseguiu dominar mais de 20% de toda a terra do planeta? Parece impossível, mas a gente vai investigar isso juntos. Para entender como os mongóis chegaram lá, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o mundo de onde eles vieram. O Planalto da Mongólia não era nada unificado. Pelo contrário, imagina um caldeirão de conflitos, o tempo todo. Um cenário que ninguém diria que ia dar origem a um império. A região era dominada por 5 tribos principais, todas poderosíssimas e rivais mortais. Elas viviam num ciclo sem fim de ataques, saques, guerras, e essa desunião toda era ótima para os vizinhos mais fortes, tipo a dinastia Jin da China, que usava esse caos para manter todo mundo sob controle. Só que é justamente desse caos que vai surgir uma figura destinada a virar o jogo. Um homem que ia transformar essas tribos guerreiras em um império unificado e absolutamente implacável. O nome dele era Temujin. Ele começou como filho de um chefe sem muita expressão, sabe? Mas a ambição dele, essa não tinha limites. Com uma mistura de genialidade militar e uma diplomacia muito astuta, ele fez o impensável. Uniu todas as tribos debaixo de uma única bandeira. E aí, em 1206, ele recebeu o título de Genghis Khan. E foi nesse momento que o Império Mongol nasceu oficialmente. A genialidade do Genghis Khan não estava só na conquista, mas na organização. Ele revolucionou a guerra, reorganizou todos os guerreiros numa estrutura decimal, super simples e eficiente. Isso criou uma força de combate disciplinada e muito coordenada. Ele transformou o que eram bandos tribais em exércitos profissionais, as temidas hordas mongóis. Mas a força dos mongóis não era só no campo de batalha, não. Eles eram mestres da propaganda, da guerra psicológica. Olha só que tática genial. Eles colocavam manequins nos cavalos extras, fazendo o exército deles parecer muito, mas muito maior do que realmente era. Era brilhante e apavorante. Com essa máquina de guerra nova e formidável, Genghis Khan e quem veio depois dele começaram uma onda de conquistas que literalmente abalou as fundações do mundo. Nenhum reino, nenhum império estava a salvo. Para a gente ter uma noção da escala, no auge, o Império Mongol governava cerca de 100 milhões de pessoas. É um número, assim, impressionante para a época. Representava uma fatia bem grande da população mundial. E, para colocar isso em perspectiva, sabe qual era a população da Europa inteira nesse mesmo período? Apenas 70 milhões. O Império sozinho era mais populoso que um continente inteiro. É de cair o queixo. Então, por que eles eram tão dominantes? Essa comparação aqui mostra bem a diferença tática. Enquanto os cavaleiros europeus eram pesadões, com armaduras, focados no combate corpo a corpo, os mongóis eram mestres da velocidade, da mobilidade, do arco e flecha a cavalo. Eles atacavam em hordas super coordenadas que os exércitos feudais simplesmente não conseguiam nem acompanhar. A ameaça era tão real, tão palpável, que séculos depois, até Winston Churchill refletiu sobre isso. Essa frase dele captura perfeitamente o medo que tomou conta do Ocidente. A Europa realmente parecia estar à beira do colapso. E o que os parou, afinal? Não foi nenhum exército europeu, não foi nenhuma aliança. Foi um acaso do destino. A morte repentina do grande Khan, Ogedei, filho de Genghis. Isso forçou os comandantes mongóis a largar a campanha europeia e voltar para a Mongólia para eleger um novo líder. Ou seja, a Europa foi salva por um detalhe da história. E essa morte, ela marcou um ponto de virada. A mesma coisa que uniu o Império, a linhagem do grande Khan, ia se tornar, ironicamente, a sua maior fraqueza. As crises de sucessão começaram a minar a unidade mongol por dentro. O processo para escolher o próximo líder era bem complicado e, muitas vezes, sangrento. Depois que Ogedei morreu, o poder passou para a esposa dele, depois para o filho, Gayuk, que reinou por pouquíssimo tempo, e aí quando um conselho elegeu Möngke Khan, que era neto de Genghis, mas de um outro ramo da família, pronto, as sementes da discórdia foram plantadas de vez. Mas mesmo com essa tensão interna, não se engane, o Império ainda era uma força assustadora. Sob o comando de Mong, o irmão dele, Hulagu, liderou uma campanha devastadora no Oriente Médio. O auge foi o saque de Bagdá, em 1258, um evento que acabou com o Califado Abássida e chocou o mundo islâmico. A expansão continuava, mas as rachaduras dentro do Império já estavam bem visíveis.
A morte de Möngke Khan em batalha ia ser o estopim para a guerra civil que finalmente quebraria o império para sempre. E isso nos leva ao reinado do último verdadeiro grande Khan. Pois é, a história se repete. Morre um Khan, começa outra crise. Dessa vez, foram os irmãos Kublai e Arik Bok que lutaram pelo trono na Guerra Civil Toluide. Kublai acabou vencendo e se tornou o último governante a ter o título de Grande Khan sobre um império ainda relativamente unido. Mas o custo dessa vitória foi altíssimo. Depois da morte de Kublai, a unidade se desfez de vez. Aquele vasto império mongol se partiu em 4 estados sucessores, os chamados Khanatos. Cada um era governado por um descendente diferente de Gengis Khan. E eles logo viraram reinos independentes, muitas vezes inimigos entre si. O grande império unificado já não existia mais. A era de ouro dos mongóis tinha chegado ao fim. E então, qual foi o legado final que eles deixaram? É aqui que a história fica ainda mais complexa, mais contraditória. O impacto deles foi muito, muito além da conquista e da destruição. Primeiro, o custo humano. É inegável. Estima-se que as campanhas de Gengis Khan e seus sucessores tenham causado a morte de uns 40 milhões de pessoas. É um número que, na época, representava uma porcentagem gigantesca da população mundial. É assustador. Mas e agora vem a reviravolta mais maluca. Essa despovoação em massa teve um efeito colateral totalmente inesperado. Com o abandono de áreas agrícolas gigantescas, as florestas voltaram a crescer, e com força. E elas absorveram cerca de 700 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Numa ironia sombria, a maior carnificina da história pode ter causado o primeiro caso de resfriamento global induzido pelo homem. E o império é cheio de outros detalhes, fascinantes e brutais. Eles eram conhecidos por não serem muito fãs de higiene, raramente tomavam banho. As celebrações de vitória podiam ser macabras, como o banquete que eles deram em cima de uma plataforma colocada sobre prisioneiros russos. E, claro, o fato de que eles controlaram o maior império terrestre contínuo da história, um feito nunca igualado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Como a gente deve se lembrar dos mongóis? Eles foram simplesmente conquistadores brutais que deixaram um rastro de morte, ou a passagem deles pela história teve consequências tão gigantescas e inesperadas que a gente precisa olhar para eles de outra forma? O legado deles é a prova de que a história raramente é simples, raramente é preto no branco.